Vamos lá. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre infrações de trânsito, né? A aula de infração de trânsito é muito importante pelo fato do seguinte: muitas pessoas tiram a carteira e acabam, às vezes, perdendo a carteira. Então, nessa aula agora de infrações de trânsito, a gente vai tirar todas as dúvidas e compreender o que é. Primeiramente, o que é uma infração de trânsito? Infração de trânsito, turma, é a inobservância de qualquer preceito da legislação de trânsito, das normas de trânsito, do Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação estabelecida pelos órgãos de entidades executivas do trânsito. Exemplo, a Prefeitura de Salvador determinou a zona azul e você vai lá e desobedece. Então, se você está indo lá desobedecendo uma norma da zona azul, o que você está fazendo? Você está cometendo uma infração de trânsito. Por que você está cometendo infração de trânsito? Que está lá escrito que é para você obedecer o que está determinado pela legislação de trânsito. Aí você vai lá e desobedece. Então, você vai estar cometendo uma infração de trânsito. Beleza? Então, qualquer desobediência, qualquer regra, qualquer norma é caracterizado uma infração de trânsito. Então, dica aí para vocês, questão de prova. Então, todas aquelas regras que nós aprendemos nas aulas anteriores, se você por acaso descumprir, você está cometendo uma infração de trânsito. Então, para que você não cometa nenhuma irregularidade, fica a dica para vocês aí o que é uma infração de trânsito. Quem é que vai aplicar essa infração de trânsito? O agente da autoridade de trânsito. Compete lavrar o auto de infração de trânsito, que pode ser um servidor civil, um estatuário, um seletista, ou ainda um policial militar designado pela autoridade de trânsito sobre a via e sobre a sua competência. Dá um exemplo para vocês. Eu sou agente de trânsito lá de Simões Filho. Eu não vou poder multar aqui em Salvador. Só vou poder multar lá em Simões Filho. Beleza? Então, o agente de autoridade, para servir, ele precisa estar devidamente com o uniforme padrão da instituição e no exercício das suas funções. Por exemplo, estou na minha folga, vou poder multar? Não. Não posso multar. Por quê, turma? Eu estou na minha folga. Como é que você vai multar na sua folga? Não faz nem sentido, né? Então, só vou poder multar no dia que estiver em serviço. Beleza? Essa multa pode ser presencial, pode ser através de câmera, pode ver através de fotossensor e tal, radar. Então, a infração de trânsito pode ser feita por qualquer um desses meios. A penalidade. A penalidade, turma, é o castigo, né? Ou seja, a consequência da prática de uma infração de trânsito. Essa penalidade ela pode ser aplicada separada, vários talões, multas e tal, ou acumulativa. Beleza? A depender, né, da infração cometida. Por exemplo, tem 3 pessoas sem cinto de segurança. O guarda pode aplicar em você 3 multas de sem cinto de segurança. Vai depender muito da situação. Uma vez o cara está com várias multas, também pode ser aplicada assim, várias multas. Beleza? Posso me defender dessas multas também? Posso. Super tranquilo também. Você pode se defender dessas multas também. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos e entidades executivas de trânsito responsável pelo licenciamento e pela habilitação do condutor. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão tirando a habilitação aqui em Salvador, mas você roda com o carro que está, Maria, registrado lá em Aracaju, André, Ian, Thiago, Ricardo, Carlos e os demais aí. Então, essa multa foi cometida lá em São Paulo. Ela vai ser comunicada aqui em Salvador e também vai ser comunicada lá em Aracaju, onde o carro está registrado. Beleza? Então, o Sistema Nacional de Trânsito, lembra que falamos nas aulas anteriores
controla tudo isso. Então, se você comete qualquer ato de infração, qualquer ato de penalização, você vai ser sujeito a ser multado. E qual seria essas penalidades que pode a gente ocorrer? Essas penalidades podem ser a advertência, pode ser a multa, pode ser a suspensão do direito de dirigir, pode ser a remoção do veículo, pode ser a cassação da CNH, a cassação da permissão para dirigir e também pode ser a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Então, essas são as penalidades do Código de Trânsito Brasileiro, está do artigo 256 ao 268. Beleza? Vamos falar primeiramente da advertência por escrito. A advertência por escrito, gente, só poderá ser aplicada em caso de infrações leves e médias, desde que seja passível de ser punido apenas com multa, ou seja, reincidente ou infrator, no caso da mesma infração em 12 meses. Quando a autoridade de trânsito, do pontuário, providenciar o mais educativa que seja. No caso, artigo 267, não sei o que, reincidente. Vamos lá entender. Você já tem um ano que você não comete infrações de trânsito. Beleza? E aí você está direitinho. Então, essa multa você não vai precisar pagar os valores. Beleza? Porque no artigo 265 diz que a multa pode ser convertida em advertência por escrito, caso o condutor não cometa a infração dentro do prazo de 12 meses. Então, o que ocorre? Se você for aquele condutor tranquilo, aquele condutor que não cometa nenhuma infração, aquele condutor limpo, você não vai pagar os valores, só vai ser os pontos descontados na sua carteira de habilitação. Beleza? Vale lembrar que você que está tirando a sua carteira de habilitação não pode ter 2 multas médias. Se tiver 2 multas médias, perde a sua carteira. E esse benefício só vale para quem já é habilitado. Multa. Multa é a penalidade pecuniária, né? Sempre que o condutor for multado, ele perderá pontos do seu pontuário. Beleza? Então, sempre que você for multado, você vai perder pontos do seu pontuário. Uma pergunta que todos fazem, com certeza vocês iriam fazer também. Quando é que sai esse ponto da minha carteira? Esse ponto da minha carteira de habilitação, ela vai sair quando fazer aniversário. Quem faz aniversário, professor? A multa. Então, essa multa que você cometeu, quando ela fazer aniversário, ela sai do seu pontuário. Beleza? Então, tá lá, vamos dizer que você cometeu uma multa no dia 25 de dezembro de 2025. Em 2025, você cometeu uma multa. Quando for 2026, essa multa ela já sai do seu pontuário, entendeu? Então, essa multa ela fica no seu pontuário 12 meses, para poder ter o somatório e não levar vocês a perder a carteira de vocês. Beleza? Tranquilo? Os valores da multa é o mesmo em todo o território nacional. Independente de onde você esteja, o valor da multa vai ser o mesmo. Beleza? O valor da multa vai ser o mesmo em todo o território nacional. Questão de prova. A multa ela será gravada, né, no valor financeiro, pode ser multiplicado por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 vezes, a depender das infrações. Lembrando que as multas que terão seu valor acrescido só são as multas de natureza gravíssima. Qualquer dúvida, pode escrever no chat que eu vou estar respondendo para vocês. Vamos lá, tocando o barco. As infrações, elas se classificam de acordo com a sua gravidade em 4 categorias. Questão de prova. Como estão classificadas as infrações, para vocês estarem respondendo lá no Detran. Então, elas se classificam em 4 categorias.
Quais são essas categorias? Ela pode ser uma infração gravíssima, pode ser uma infração grave, pode ser uma infração média, pode ser uma infração leve. Grave, gravíssima, leve e média. Geralmente, na prova, cai essa gravidade para você responder. Leve, 3 pontos, R$ 88,38. Média, 4 pontos, R$ 130,16. Grave, 5 pontos, R$ 195,23. Gravíssima, 7 pontos, R$ 293,47. Se você pagar até o vencimento pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, você tem 40% de desconto. Lembrando que o seu veículo ele só vai ser licenciado se você pagar as multas. Então, se você tiver um carro, esse carro, você só vai conseguir fazer o licenciamento dele se tiver com as multas pagas. Se porventura estiver devendo qualquer tipo de multa, não consegue licenciar. Beleza? Questãozinha de prova para você responder lá na provinha do Tetra. Beleza? Tranquilo? Então, questãozinha de prova sobre isso aí, você já sabe responder lá no Tetra. Na prova, você memoriza isso aqui, ó, a gravidade. Beleza? Memorizando a gravidade, está dentro dos conformes lá na prova de vocês. Da responsabilidade. A responsabilidade, gente, na condução do veículo, cabe ao condutor. A responsabilidade na direção do veículo cabe ao condutor. Beleza? Então, mesmo que você pegue um carro de uma pessoa e aquele carro esteja com licenciamento vencido, quem vai perder os pontos na carteira é você. Beleza? Eu não posso andar com o carro com o licenciamento vencido. Beleza? Andou com o licenciamento vencido, é infração de trânsito gravíssima. Então, antes de pegar qualquer veículo, você tem que verificar se está dentro dos conformes do licenciamento, senão vai ser penalizado. Beleza? Professor, e se for pessoa jurídica, a pessoa tem que informar quem cometeu a infração de trânsito. Se não cometer, o valor da multa será multiplicado. Beleza? Professor, o cara passou no fotossensão ou no radar ou fugiu. Então, vai caber ao quê? Ao proprietário. O proprietário, ele é responsável pela documentação do veículo e conservação do veículo e habilitação legal e compatível com o condutor. Já viu aquela história que o veículo não se empresta? É justamente por isso. Porque se você está pegando o seu carro e entregando, dando a outra pessoa, pode ter sérios problemas. Então, por isso que o carro, gente, não se empresta. Quando você empresta o carro, essa pessoa vai lá, comete uma situação dessa, e aí vai estar colocando todos em risco. Beleza? Então, não se pode emprestar o carro de maneira alguma. Quando a locadora ela te empresta o carro, ela automaticamente já faz você assinar ali um termo de confissão se cometer qualquer multa, qualquer ato naquele carro, naquele momento que está conduzindo o carro, você é responsabilizado por qualquer coisa que porventura venha acontecer. Se for uma carga, algo assim, tanto o embarcador e o transportador também vai ser acionado por causa do peso, né? Então, as situações de peso também é de responsabilidade sua. Outra penalidade, suspensão do direito de dirigir. Após um ano, quando você pegar a sua carteira definitiva, a sua habilitação tem uma pontuação, beleza? A sua habilitação ela pode ter um acúmulo de 20 pontos, se a sua habilitação não for atividade remunerada e você cometeu 2 multas gravíssimas. Se você cometeu apenas uma multa gravíssima, 30 pontos.
Se durante o ano você não cometeu nenhuma multa gravíssima, sua habilitação pode somar até 40 pontos. E aí você tem o seu direito de dirigir suspenso. Ou já tem certas multas que já tem a suspensão automática. Exemplo, você foi pego bebendo e dirigindo. Pegou o carro e ameaçou a segurança dos outros. Então, sua habilitação, sua carteira, automaticamente, ela já é suspensa. Então, a carteira, ela já vai ser suspensa. Uma vez suspensa, aí você, para voltar a dirigir, você vai ter que fazer o curso de reciclagem, que são 30 horas aulas, na sala de aula, e fazer uma prova para poder voltar a dirigir. Então, depois que você tem sua CNH definitiva, você não perde ela de imediato, beleza? Já quem não tem a sua CNH definitiva, é a cassação. O que é a cassação? A cassação é o cancelamento definitivo da sua carteira, beleza? A cassação pode ocorrer, né? A retirada do direito de dirigir, cancela a habilitação, ficando a pessoa em situação como nunca foi autorizada. Por exemplo, se você foi pego dirigindo, cometeu uma infração dessa, você perde a sua permissão, beleza? E aí você tem que reiniciar o processo todo novamente, depois de 2 anos. Quem tem a CNH também está sujeito a ter ela cassada, se for pego dirigindo com habilitação suspensa. Então, se o camarada for pego dirigindo com habilitação suspensa, ele também terá a sua habilitação cassada. Beleza? Questão de prova aí para você pontuar lá no DETRAN. Suspensão e cassação do direito de dirigir. Remoção do veículo. A remoção do veículo, gente, consiste, né, da tirada do veículo de circulação, geralmente porque não oferece mais condições de trafegar, beleza? E aí, depois que você regulariza a situação, você recebe o seu veículo de volta. Lembrando, se o veículo for para o pátio, tem que pagar tudo. O prazo para retirar o veículo do pátio é de 30 dias. Se você, em 30 dias, não tirar o veículo do pátio, o que vai acontecer? Seu veículo ele vai a leilão. Então, você não pode ficar com o seu veículo lá no pátio mais de 30 dias, senão ele vai ser leilão. Lembrando, se seu veículo descer para o pátio, você só tira ele se tiver todas as dívidas pagas. Beleza? Então, você só tira ele se tiver todas as dívidas pagas. Beleza? Por exemplo, o carro está com alarme, perturbando o sossego público, o carro vai para o pátio. Beleza? O carro vai para o pátio porque ele está com alarme perturbando o sossego público, artigo 229. E esse carro ele tem que ser removido para o pátio. Isso aí está atrapalhando a vida de todo mundo. Mas você está dormindo no seu sono e aí uma questãozinha de prova aí para você responder lá no DETRAN. Beleza? Vamos lá tocando o barco. Então, 30 dias, né? Para você resolver a situação do carro, pagar todos os impostos e tal. Lembrando, se seu carro for preso na sexta-feira à noite, você vai pagar o pátio sexta, sábado, domingo e segunda. Você vai pagar o pátio todos esses dias aí. Curso de reciclagem, como eu falei anteriormente, pessoal. Turma da manhã, turma da tarde, turma da noite. Então, tá aí o curso de reciclagem, né? Somente para quem tem CNH. Beleza? Ou condutores que cometeu 30, 40, 20 pontos. Ou está com direito de dirigir suspenso, ou se envolveu em acidente grave. Também se há condenação judicial por delito de trânsito, também essa situação. Ou colocou em risco a segurança do trânsito. Pegou um buzu, pegou um carro por aí, vou sair aí batendo terror em todo mundo. Então, um camarada que fez essa situação, ele está sujeito a ter essa reciclagem. Lembrando, se ele for residente dentro do prazo de 12 meses, ele perde a carteira, vai ter que iniciar todo o processo novamente do zero.
Reciclagem para motoristas profissionais. O que é isso, professor? Eu trabalho com a carteira, sua atividade remunerada. Atividade remunerada, tá vendo? Eu posso optar em fazer o curso preventivo. Se eu ver que minha habilitação já está o quê? De 39 de 30 a 39 pontos. Eu não posso ficar sem a carteira. Se eu ficar com a carteira, como é que eu vou ficar sem levar o leite para o meu filho, o bolo de chocolate que ele gosta? Não tem como, né? Porque eu perdi a minha carteira. Então, eu não posso perder a minha carteira. Então, eu antecipo a minha reciclagem. Lembrando que eu só posso fazer isso de novo no período de 12 meses. Resumindo, mesmo que eu cometa infrações, eu seja o cara infrator, eu tenho que levar um ano limpo. Senão, eu não vou poder fazer o curso de reciclagem, vou ficar com a minha habilitação suspensa. A suspensão mínima hoje são 6 meses. É 6 meses sem poder dirigir o carro. Imagine, 6 meses sem dirigir. Vou morrer de fome. A mulher vai botar logo para fora de casa. E aí, não tem como, né, gente? Infelizmente, essa situação aí tem que ser revista. Vamos lá, medidas administrativas, né? Não constitui sanções ou penalidades, mas providências exigidas para regularização de situações anormais, sendo grande parte dela de caráter momentâneo e rápida solução. Então, contida nas exigências impostas, pode-se afirmar que são complementares às penalidades. Exemplo. Então, o cara está ali, parou o carro, ele está ali sem o cinto de segurança. Não precisa reter o carro tal. Então, a regularidade é resolvida, vai ser liberado. Está com o documento vencido e tem ali a Cefaz, tem o banco, tem tudo ali. Então, ele vai lá, pagou o carro dele, não há porquê prender o carro, porque o cara pagou o carro. Beleza? Então, vai ser liberado. Está com a película. Ele, por vontade própria, foi lá, retirou a película. Então, não tem porquê o quê? Segurar ele. Beleza? Então, ali ele vai ser multado e vai ser liberado. Vamos lá. Retenção do veículo. O que seria a retenção do veículo? Está no artigo 270. Vocês podem conferir aí na internet. Vamos lá. A retenção do veículo, gente, constitui em uma medida. Cadê? Aqui. Constitui uma medida da retirada do veículo de poder do condutor e passará para o poder da autoridade de trânsito, assim que resolva a situação que possa liberar. Exemplo, artigo 167. O que diz o artigo 167? Não precisa memorizar isso para a prova, viu? É o que eu tinha dito, a 167 é o uso do cinto de segurança, que é infração de natureza grave. Então, a pessoa está ali, gente, passou a utilizar o cinto de segurança, ela já pode ser o quê? Liberada. Não há necessidade de reter aquela pessoa. Beleza? Já tem como regularizar a situação naquele momento. Então, vai estar o quê? Regularizando a situação, já tem como ser liberado. Recolhimento do CRLV. O que é o CRLV que a gente aprendeu? Certificado de registro de licenciamento do veículo. Quando é que vai ocorrer, gente, o recolhimento quando o documento estiver vencido? Beleza? Então, quando esse documento estiver vencido, haverá o recolhimento do certificado de registro e licenciamento do veículo. Beleza? Então, aquele documento ali está vencido, há o recolhimento. Aí a pessoa fala, professor, e se for celular? O celular nem vai aparecer, porque já vai aparecer lá que está vencido, entendeu? Então, essa forma. Então, vamos lá. Outra situação aqui que pode ser multado. Artigo 223 diz o seguinte: transitar com o veículo
com o farol desregulado ou com a luz alta perturbando a visão de outro condutor. Beleza? Esse veículo vai ficar retido até a regularização. Regularizou, é liberado. Beleza? Esse mesmo artigo é aplicado em cruzamentos não sinalizados, onde você está jogando luz alta em outro veículo, também vai ser isso aí. Beleza? Aí o veículo vai ser recolhido para o depósito. E aí, quando a providência for solucionada, vai ser liberada. Tá bom? Vamos lá. Remoção do veículo. A remoção do veículo, gente, equipara deslocamento, afastamento do local onde o veículo se encontra-se para o local permitido ou ordenado pela autoridade de trânsito. Exemplo, artigo 179. O que diz o artigo 179? Vamos lá, 179. Praticamente aula de direito, né? O artigo 79 fala se usar o veículo para consertar na via. Então, utilizou o veículo para consertar na via, esse veículo vai ser removido para o... Beleza? Questãozinha de prova para você responder lá no Detran. Também, né? Se tiver estacionado em local proibido. Então, esse veículo vai ser removido dali. Beleza? Porque ele está estacionado, atrapalhando o direito do outro de ir e vir. Então, esse veículo ele precisa ser removido daquele local. Artigo 272. O que diz o artigo 272? Fala sobre a habilitação. 272. Diz o seguinte: recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação ou da permissão para dirigir mediante recibo. Então, quando há suspeita de falsificação. Então, quando há suspeita de falsificação ou adulteração, então, o artigo 2 diz que esse veículo pode ser recolhido. Lembrando que é o documento físico, não é o seu celular, é o documento físico. Beleza? Quando há suspeita de falsificação, então, seu veículo vai ser recolhido para o pátio. Beleza? E no artigo 162, inciso 3, no 162, inciso 3, diz o seguinte: dirigir o veículo com habilitação diferente, você é habilitado em carro, for pego dirigindo uma moto, então está desobedecendo no artigo 162, inciso 3. Beleza? Então, seu documento vai ser recolhido para o pátio, porque você cometeu uma situação que não pode ser realizada. Beleza? É coisa, hein? Vamos lá, tem muita coisa para a gente aprender aí. Recolhimento do CRV. O que é o CRV? Certificado de Registro do Veículo. Então, o documento do CRV, que é o Certificado de Registro do Veículo, vai ser recolhido também quando há suspeita de falsificação ou você não fez a transferência desse bem no prazo de 30 dias. Então, você tem um prazo de 30 dias para fazer a transferência desse veículo. Beleza? Questão de prova para você responder lá no Detran. Recolhimento do CRLV, também já falamos, quando há suspeita de falsificação, licenciamento vencido, ou quando a regularidade não pode ser solucionada no lugar, então vai ser removido aí o documento físico juntamente com o veículo para o pátio. Lembrando que toda a diária do pátio, todas as multas, todos os dias, todos os veículos, tudo que tiver atrasado no carro, vai ter que ser pago. Por exemplo, está com pneu careca, seu carro foi preso, só sai de lá se botar o pneu bom. Só sai de lá se botar o pneu bom. Se não botar o pneu bom, não sai lá, o carro fica lá preso. Beleza? Não pode de jeito nenhum. Também será recolhido, né,
se você usar o carro para transportar pessoas. Então, não pode transportar pessoas com carro também. Beleza? Está no artigo 231, 235, 247. Lembrando que lá na prova do Detran, não precisa você memorizar o artigo. Realização do exame da dosagem da alcoolemia. Artigo 276 e 277. Lembrando, gente, que ninguém é obrigado a produzir provas contra a si mesmo. Só tem uma situação que o Código de Trânsito Brasileiro prevê que você faça o teste, né? Se a vida for colocada em risco. Beleza? Se a vida for colocada em risco, obrigatoriamente você tem que fazer o teste de alcoolemia. Beleza? Então, está no artigo 3 aqui da Resolução 432. Então, obrigatoriamente, fazer o teste. Lembrando, se você se recusar a fazer o teste da alcoolemia, já é considerado infração gravíssima, R$ 2.800, 7 pontos na carteira, suspensão de dirigir por 12 meses. Então, a penalidade é a mesma se você se recusar a fazer o teste. Beleza? Perícia e tal, outros e tal. Então, em relação a isso aqui, é melhor beber e não dirigir, porque a penalidade é a mesma. Então, se você for pego com a base do álcool e tal, você vai dar ruim para você. Beleza? E o álcool é algo que a gente não consegue lutar, né? Cada dia que passa, a gente bebe mais. A bebida parece que ela foi criada para o cara nunca ficar bêbado. O cara bebe, 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 bebe. Parece que o mundo vai acabar e a bebida não. E ele bebe, 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 bebe. Sei lá, as bebidas são mais resistentes hoje, onde você não consegue parar de beber. E a bebida está presente em grandes brigas de família, separações, briga de casais e tal. Nem todo mundo sabe beber, né? Festas populares e tal. Seria muito bom se não tivesse, né, a bebida alcoólica, né? Nada contra, já bebi muito. Hoje, quando eu bebo por causa do meu filho, meu anjozinho azul, que Deus me deu, mas a bebida causa muita dor de cabeça. Você não tem noção como causa dor de cabeça a parte do álcool. Né? Então, nem todo mundo sabe beber, nem todo mundo tem o traquejo, né, para você beber. Bom, vamos lá. Processo administrativo. Muitas pessoas, tirando a sua carteira de habilitação e tal, e a pessoa, eu sou multado e tal, eu não tenho prazo para me defender, não, como é que funciona e tal. Eu falei, ó, vamos lá, existe todo um processo. Quando você tira a sua habilitação, antes de você perder a sua carteira, antes de sofrer a penalidade e a consequência, tem todo um processo, que é chamado de processo administrativo. Está no artigo 280 ao 290 do CTB, turma da Escola Brasil 2025. Então, está lá, processo administrativo, que tem, primeiramente, a constatação da infração. Quem foi que constatou a infração? Foi a agente de trânsito? Com a câmera? Com o radar? E aí você vai ter o quê? Vai ter a atuação. A atuação pode ser na hora, beleza? Pode ser na hora a atuação. A atuação pode ser chegar por carta, para o cara ali parou a blitz na rua. Então, a atuação já vai ser que hora? No mesmo momento, se você já está ali. Então, o guarda, ele já vai o quê? Te atuar. Beleza? O guarda já vai te atuar. Por que ele vai te atuar? Porque se você já está ali. Então, ele já vai atuar você. Se ele já está ali junto com você. Então, ele já tem ali autonomia para te atuar. Aí você vai ser notificado dessa atuação. Você vai ter o prazo para fazer a sua defesa. E aí vai ter a decisão da sua defesa.
E aí, dessa decisão, se for favorável para você, beleza? Se não for favorável, vai ser aplicado a penalidade. Vamos dizer que você entrou lá com a defesa e tal, pedindo tal coisa. Beleza? Aí você foi lá, entrou, fez a sua defesa e tal, entrou com tal situação. Beleza? E aí você ganhou. Se você ganhou, o processo acaba aqui. Beleza? Termina aqui o processo. Mas se você não ganhou, vai ser aplicada a penalidade. Qual é a penalidade? Suspensão de direito de dirigir e tal. Então, vai ser aplicada a penalidade daquele ato infracionário que você cometeu. Beleza? Aí você vai ser notificado. Mesmo assim, você ainda cabe recurso. E aí pode ir até a última instância. Então, só para vocês entenderem, tem a situação que acaba aqui, se você entrar com recurso, o recurso for aceito, se não, vai ser aplicada a penalidade. Mesmo assim, você ainda pode entrar com recurso com a Jari, você pode entrar com recurso com a Jari, e aí o CETRAN, o CONTRAN, vai definir se vai te penalizar ou não. Beleza? Então, questãozinha de prova sobre todo o processo de habilitação. Para você responder lá no DETRAN. Vamos lá para frente. A legislação prevê 2 prazos para os órgãos expedir a notificação da penalidade da multa. Se não forem cumpridos, né, ela perde o direito de aplicar a multa. No caso da defesa, né, não seja apresentado o prazo estabelecido, o prazo máximo é de 180 dias da data da infração de trânsito. Por exemplo, você cometeu uma infração hoje, e aí você pode entrar com o seu recurso. Beleza? Questãozinha de prova para você responder. Beleza? E aí, quando você faz a sua defesa, aí tem um novo prazo, que é o quê? De 360 dias para o órgão julgar. Ele pode julgar de imediato ou não. Beleza? Passou do prazo, então essa multa ela vai ser arquivada. Então, ela tem um prazo específico para poder verificar e tal. Caso passou do prazo, aquela multa, aquela notificação, ela será arquivada. Por que ela será arquivada, professor Marivaldo? Porque passou do prazo, entendeu? Então, quando há uma perca de prazo, uma quebra de prazo, então, automaticamente, aquela multa ela pode ser arquivada. Beleza? Então, a multa chegou em sua casa, você tem 30 dias para apresentar a sua defesa. Não confundam, são 3 prazos. Não confundam na prova, são 3 prazos para vocês responderem lá no DETRAN. Existe o prazo da multa, que são 30 dias para chegar em sua casa. Depois tem o prazo de 180 dias, que é o prazo para a multa ser mandada para você, e 360 dias, que são os dias que o órgão de autoridade de trânsito tem para julgar aquele ato ali ser favorável a você. Beleza? Então, tem essas 3 notificações que podem ser aplicadas aos senhores. Beleza? Vamos lá para frente. Requisitos essenciais da multa, né? Tem que ter a prova, né, da infração. Beleza? Quem é que faz a prova? A câmera, radar, o fotossensor. O condutor ele pode estar ausente ou não em trânsito, até porque para ter a multa não precisa do condutor, porque, exemplo, se o carro estiver estacionado em local proibido, então ele pode ser multado. E a competência, quem foi que multou? Foi federal? Foi estadual? Foi municipal? Então, quem foi que aplicou a multa? Então, com base nisso, quem foi que fez a aplicabilidade da multa, vai ser feito essa situação aí. Então, quem foi que aplicou a multa? Tem validade essa pessoa? Ele pode aplicar multa? Então, com base nisso aí, vai ser feita essa averiguação. Beleza?
Questãozinha de prova aí para vocês responderem lá no Detran. Vamos lá para frente, turma. Então, informações essenciais e obrigatórias que se precisa se ter na multa. Olha que interessante. A multa, a gente precisa ter qual foi a infração cometida. Foi cinto de segurança, foi 67? Foi o quê? Vidro quebrado? Foi, jogou alguma coisa? Então, na multa tem que estar lá, ó, o código da infração que foi cometido. Se for um equipamento, um radar ou fotossensor, tem que estar lá o número. Esse radar, esse fotossensor tem que estar dentro da legalidade. Esse radar, esse fotossensor, ele precisa estar equilibrado pelo Inmetro. Anualmente, o Inmetro precisa certificar-se que o radar, o fotossensor, está passando por vistoria, está sendo verificado. Se comprovou que aquele radar não está sendo verificado e tal, também você pode pedir o arquivamento da multa por não ter a veracidade nem a confiabilidade daquela infração de trânsito. Então, automaticamente, você pode solicitar que aquela multa seja arquivada. Se for um radar, medida realizada, limite da via. A via é quanto? 70. Passou quanto? Tal. Então, no radar, o fotossensor precisa dar essa informação, alertando a vocês qual foi o parâmetro e tal que foi cometido naquela infração de trânsito. Identificação do local que foi cometida a infração. Rua, logradouro, número, ponto de referência, data, hora, município, tudo. Até para você identificar quem foi que cometeu essa infração de trânsito. Então, o órgão de trânsito ele tem que dizer lá quem foi que cometeu, que hora foi e tal. Então, vai estar mostrando isso daí. Não vai te mostrar a pessoa. Existe uma lei que a imagem é preservada. É tanto quando chega uma imagem de um radar, do fotossensor de um carro, é colocada uma tarja preta na frente da imagem da pessoa para poder não ver o que está acontecendo. Já teve vários casos de traição, que o marido descobriu que a mulher estava traindo por multa que chegou da prefeitura, do estado, do município. Então, com base nisso, o objetivo do código não é separar ninguém, mas trazer a segurança. Então, tem uma tarja preta hoje para poder não estar mostrando as pessoas, beleza? Mostrar, gente, a identificação do veículo. Placa, município, modelo, ano, cor, tudo isso tem que estar mostrando. E também a identificação do condutor ou infrator, né? Quando a pessoa é parada numa blitz, já vai mostrar lá o nome, CPF e tal, quem foi que estava cometendo essa infração de trânsito. Outra coisa importante também que você precisa ver na multa é algo que as pessoas nem veem, mas é isso aqui, ó, quem multou, quem foi o agente de trânsito que cometeu essa infração de trânsito, quem foi que multou. Então, tem que estar lá, ó, certificando quem foi que aplicou essa multa. Beleza? Essa multa pode ter sido aplicada por uma quadrilha que manda lá um código de barra e tem muita gente na inocência que vai e paga. Tem muitas pessoas que acabam pagando a multa que não foi ela que cometeu. Olha que laranjada. O cara pagar uma multa que não foi ele que cometeu. Acontece isso? Acontece e muito. Então, tem que certificar-se, ver qual foi o órgão que foi multado e tal. Até porque a gente precisa saber do órgão, porque todo mundo tem direito a fazer a sua defesa. Mesmo que você esteja errado, mesmo que você tenha feito alguma coisa de errado, você tem o direito pleno de fazer a sua defesa. Eu quero fazer a minha defesa. Não. Então, o órgão de trânsito, ele te dá esse direito de você poder fazer a sua defesa. Então, tem que estar lá o órgão que, porventura, for responsável pelaquela infração de trânsito e tal. Beleza? Vamos lá para frente.
Então, vai ser o julgado, como eu falei para vocês, o prazo de 180 dias para ser mandada a multa, né? E tal. 360 dias para se julgar. Se por acaso aquela multa, aquele artigo, aquela situação não for julgada, pode-se pedir o arquivamento imediato da multa por falta de recurso de prazo, né? Beleza? Lembrando que o condutor ele pode ser notificado também por meio eletrônico, né? Pelo celular, e eu costumo dizer que todo mundo tem ciência da multa, né? Até porque vai aparecer no emplacamento do seu carro e no aplicativo da carteira digital de trânsito. Então, tem duas formas de você ter ciência se você receber uma notificação ou não. Ninguém vai pagar algo que não foi ele, não é verdade? Você vai pagar uma multa, algo que não foi você? Que laranjada é essa? Por que você vai pagar uma coisa que não foi você? Você não vai certificar-se primeiro não daquela multa? Então, você precisa certificar-se primeiro daquela multa, daquela situação de trânsito, para aí sim, depois que você certificou-se, viu que estava dentro dos conformes, aí você vai pedir o arquivamento da multa, porque não foi você. Beleza? Endereço desatualizado é considerado o endereço, né? Beleza? Chegou a multa em sua casa, começa-se a contar o prazo para você fazer a sua defesa, tá bom? Não pode perder o prazo. Se perder o prazo para fazer a defesa, já era, não tem como entrar com recurso, não. Como eu falei, existe o desconto de 40%, né? Para quem pagar dentro do prazo pelo Sistema Nacional de Trânsito, aí tem o desconto. Beleza? Então, como eu falei, o recurso da Jari, se não julgado dentro de 360 dias, né, terá efeito suspensivo, então aquela multa ela vai perder o valor. Beleza? Antigamente não tinha isso, não. Você cometia uma multa de vários e vários anos e chegava em sua casa, não tinha prazo, a lei não estabelecia isso. Hoje a lei ela estabelece prazo de 180 dias para você ser notificado e 360 dias para poder julgar. Porque tinha gente que vendia um carro, transferia, não sabia nem onde estava a pessoa e tal. Aí chegava uma multa para você achar aquela pessoa que o carro está, é uma dor de cabeça imensa. Hoje não, esse prazo trouxe mais transparência, trouxe mais tranquilidade, aí você consegue esperar mais, né? E consegue se ver onde está o carro realmente. Ainda falando do processo administrativo, na multa tem que constar o local para você apresentar o recurso, né? Beleza? O recurso tem que ser feito dentro da página, dentro do prazo de 30 dias, né? Pela parte legítima, né? Que é o condutor ou o motorista. São as duas pessoas que podem fazer o recurso, pode entrar com o recurso aí sobre a notificação. Beleza? Então, todo mundo tem direito ao recurso, todo mundo pode fazer a sua defesa. Não existe algo que não pode ser feito. Porém, na multa, tem que constar lá quem cometeu aquela infração de trânsito. Beleza? Na multa de trânsito, tem que constar quem foi que cometeu. Beleza? Para que você possa o quê? Fazer a sua defesa. Beleza? Então, você só vai poder entrar com recurso, fazer com recurso, se por acaso você fazer a sua defesa vital correspondente àquela real situação que porventura ocorreu. Beleza? Tranquilo? Questão de prova aí para vocês responderem lá no Detran. Então tem que constar, gente, quem foi que cometeu a multa. Ninguém vai adivinhar, nem vai cair do céu quem foi que cometeu aquela infração. Não. Ninguém adivinha. Então tem que estar lá, né? Onde foi cometida aquela infração, para que você possa fazer o seu recurso. E esse recurso pode ser feito pela internet ou pelo correio também. Você não é obrigado a ir até o local para poder apresentar o recurso. Beleza? Pode ser feito pela internet para poder facilitar. Vai que chega uma multa lá de, sei lá, de Distrito Federal, lá em Brasília. Como é que você vai sair daqui para ir lá para Brasília para fazer isso? Não tem como, né, gente? Não tem como fazer isso. Beleza? Próximo assunto, vamos falar aqui agora sobre os crimes de trânsito. A gente responder lá na provinha do Detran.
O que fala aqui a gente sobre os crimes de trânsito? Os crimes de trânsito, ele pode ser crimes culposos e crimes dolosos. Crime culposo se diz culposo quando o agente, o motorista, né, o condutor, deu causa ao resultado. Beleza? Exemplo, imprudência, imperícia, negligência, né? Beleza? Revisando o que a gente viu sobre imperícia. O que é imperícia? Está lá. Imperícia é prática de ato perigoso ao condutor ativo. Negligência, falta de preocupação, postura positiva, inércia mental. Imperícia, falta de aptidão técnica ou prática do exercício das aulas, do treinamento. E o que seria o crime doloso? O crime doloso, gente, é quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco. Então, quando ele excede velocidade, ele anda com o carro sem a documentação, anda com o carro todo miserável lá. Então, quando ele está fazendo isso, automaticamente ele está assumindo o risco. Beleza? Se ele está assumindo o risco, automaticamente ele vai estar. Exemplo, dá um exemplo mais fácil para vocês. O camarada ele foi lá e simplesmente dirigiu o seu carro, simplesmente, não teve a preocupação de ver se estava com habilitação. Dirigiu o carro sem a carteira de habilitação. A partir do momento que você dirige seu carro sem a carteira de habilitação, automaticamente você está o quê? Assumindo risco. Se você se atropelar uma pessoa, esse crime já é considerado um crime doloso. Por que é considerado um crime doloso, pessoal? Deixa eu explicar a vocês. É considerado um crime doloso porque ele não pode dirigir e foi pego dirigindo. Agora, se essa mesma pessoa atropela uma pessoa com habilitação, aí é culposo. Beleza? Culposo praticamente não dá nada. Eu costumo dizer que é o seguinte, 2 pontos. É o melhor jeito de matar alguém com o carro. Eu não fico perto do chão na rua de ex-mulher de jeito nenhum. Vai que ela quer passar o carro por cima de mim. Porque ela foi aluna, já sabe que é o jeito mais fácil de matar alguém é passar o carro por cima. Com habilitação, é claro. Dá culposo. Sem intenção. Mas quando há uma situação ao contrário, já ocorre uma situação muito ruim. Beleza? Então, essa é a diferenciação de culposo para doloso para vocês estarem respondendo lá na prova do DETRAN. Agravantes. Esses crimes ainda podem ser agravados, né? Devido às suas circunstâncias, né? Sempre será agravada a penalidade dos crimes de trânsito quando o condutor tiver cometido crime. Beleza? Como assim, professor? Diz aí para mim. Crime de danos contra dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou com grande risco a dano patrimonial e danos a terceiros. Beleza? Utilizando o veículo sem placas ou com placas falsificadas e adulteradas. Por que o cara está andando, gente, com placa adulterada? Por que o cara está andando com carro nessas condições? Então, se o cara, automaticamente, ele já está andando com carro nessas condições, fala sério, fica parecendo que ele já está querendo cometer algo errado. Por que o cara andar sem placa? Não é verdade? Ah, professor, só para empinar de uma roda e tal. Mas aí, quando você está sem placa, fica automaticamente ali caracterizado que você está fazendo algo errado. E aí, não vai ter desculpa. O que o juiz o que o advogado vai alegar? Está sem placa. Então, turma, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. É errado, não dá para fazer. Sem possuir carteira de habilitação. É considerado um crime.
vai ser agravado. Beleza? Vai ser agravado. Não pode, gente. Você vai estar ali agravando aquela situação. Por quê? Porque eu não posso dirigir o meu carro sem estar com a carteira de habilitação. Para dirigir o carro, a gente precisa estar com a carteira de habilitação. Eu não posso conduzir o carro sem a carteira de habilitação. É crime. Às vezes você nem sabe que já está cometendo crime. Pois é verdade. Você já está cometendo um crime. Beleza? Por que você está cometendo um crime? Porque você já sabe que não pode dirigir sem a carteira de habilitação. Para você dirigir o carro, precisa estar portando a carteira de habilitação. Beleza? Vamos lá para frente. Com a permissão diferente, ó, esse crime ele pode ser agravado também. Quando você estiver na profissão ou atividade que exige cuidados especiais como transporte de coletivos e passageiros, você trabalha na área, você usa o trânsito, sabe de toda a situação, toda a habilidade, mas mesmo assim você conduz o seu carro de forma agressiva, de forma a não ter a preocupação com os demais veículos. Então, você está colocando em risco tanto a segurança sua como a segurança das demais pessoas. Então, você precisa, vai ser penalizado por aquele ato que, porventura, você veio a cometer. Então, muito cuidado, gente. Coisas que não pode ser feita de forma alguma. Beleza? Utilizando o veículo que tem sido adulterado de equipamentos ou características sobre a faixa temporária permanente destinada a pedestre. Então, esse crime ele será agravado se porventura essa situação ocorrer nesses respectivos lugares. Então, esse crime seu ele será agravado. Essas situações, né, também ocorrem com a motocicleta, que o crime pode ser agravado também. Além da perca dos pontos cometida pela infração de trânsito, poderá sofrer mais algumas consequências a seguir as exposições de detalhes sobre todas as infrações das duas rodas, né? Então, a roda, as duas rodas, principalmente empinada uma roda, estar sem capacete, são situações que precisam se mudar, né? Vários e vários, principalmente jovens entre 18 e 30 anos, são o que se comovem, acaba se envolvendo em mais acidentes de trânsito. Então, a juventude tem se envolvido em muitos acidentes de trânsito e a gente precisa